Olá, meus amores, bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu quero falar sobre estou perdido e agora? Cada vez mais as pessoas vêm falar comigo a dizer: Elisa, estou perdida, não sei o que eu hei de fazer, eu estou sem rumo. E sabem uma coisa? Eu já estive assim tantas vezes na minha vida, neste processo de despertar espiritual, porque eu sinto que antes disso, claro que também estamos perdidos, mas nós não paramos tanto para questionar. E depois do despertar espiritual, não é? Que é este o grande questionamento que nós de repente começamos a fazer sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sonhos, sobre o que nós queremos, amplia muito a consciência. E então paramos para ver, ei, eu não sei o que eu quero da minha vida, ei, eu não sei quem sou, o que é que eu quero fazer. E eu lembro-me que esse primeiro momento de eu estar completamente perdida e em desespero, já bem consciente, foi quando o meu relacionamento de 11 anos terminou, porque eu não sabia quem eu era, porque eu namorei dos 14 anos aos 25 e, portanto, nesse período mesmo de crescimento e de novas experiências, eu fui sempre muito amparada pelo meu namorado, não é? Sentia-me sempre muito protegida, segura, mas também fui cabendo numa caixinha, não é? E eu hoje eu já consigo ver isso, mas ao mesmo tempo eu sentia-me bem segura e bem protegida. Quando nós terminamos o relacionamento, não é? Porque já estávamos em fases de vida diferentes, queríamos coisas diferentes para a nossa vida e hoje eu consigo perceber que estava mesmo na altura do meu despertar espiritual e então o que eu vivi foi necessário para eu trabalhar esta liberdade em mim, porque eu tinha um padrão de dependência emocional. E eu queria trabalhar esta liberdade, ou seja, eu quero estar no relacionamento, mas eu continuo a ser livre em mim. Então estes 8 anos foi muito a trabalhar esta liberdade, este amor, esta aceitação de quem eu sou. Mas fora isso, em relação ao sentir perdida, quando a minha relação de 11 anos termina, eu fico sem chão. Não é? Eu não sabia quem eu era, eu nem sabia o que é que eu gostava ou o que é que eu não gostava, eu sabia o que é que nós gostávamos. Agora, propriamente quem eu era, não. E ainda por cima, eu tinha escolhido um curso que eu também não gostava, não é? Eu sou farmacêutica, só que eu lembro-me que no meu primeiro ano de faculdade, eu fui para a Engenharia Biomédica, desisti, fui para Ciências Farmacêuticas, no primeiro semestre também queria desistir, só que depois eu pensei, não basta ser para desistir, agora vai até ao fim e depois logo se vê. Então, ao mesmo tempo que a minha relação termina, eu não estava feliz no meu trabalho, eu trabalhava numa farmácia e para que vocês tenham noção, eu trabalhava todos os sábados e todos os domingos, não é? O único sábado ou domingo que eu tinha, os únicos, eram nas minhas férias. E ainda trabalhava por turnos. Muitas vezes era das 2 da tarde às 11 da noite, ou então das 9 da manhã às 9 da noite. E, portanto, a minha vida era muito para o trabalho. Porque era assim que as regras estavam em cima da mesa, não é? E eu na altura aceitava, eu não tinha força ainda para mudar. Eu ainda não tinha este poder que tenho hoje e eu acredito que tudo aconteceu por um motivo e todas essas experiências de há 8 anos atrás, elas efetivamente foram necessárias. Então, o que é que eu faço, não é? A minha relação termina, eu não estou bem na farmácia, então eu não tenho nada. Eu não tinha nada a perder, eu não tinha nada a que me agarrar e eu estou completamente sozinha. O que é que eu vou fazer à minha vida? Eu estou completamente perdida. E este sentimento de estar perdida reverberou ao longo de alguns anos, para que vocês tenham noção. Porque não era nada sobre o externo e eu hoje consigo entender que era muito esta relação comigo que estava a ser pedida para ser trabalhada e eu não conseguia ver isso. Então, apesar de eu nessa fase, foi aí que eu também comecei a fazer terapia, não é? Foi aí que eu tive o primeiro contacto ou com a cura reconectiva, ou com o Reiki, ou com este mundo das energias.
não era suficiente, porque eu ainda continuava muito no externo, e eu continuava muito no controlo. Eu quero me salvar, e eu fazia, e era um rodopio e não tinha solução, e não, eu não mudava o meu comportamento, logo os resultados continuavam os mesmos. E na altura, o que é que eu faço? No meio de estar tão perdida, eu fui para Lisboa, eu fui viver, porque eu fui convidada para ir trabalhar para o laboratório militar, e eu fui viver para um T6, eu dormia na sala, numa cava, enfim. Não tinha televisão, foi aí que deixei de ver televisão, depois até o meu computador avariou, todo um processo de esta é a etapa 1 da tua vida. Esta é a nova etapa 1 da tua vida, onde tu vais conectar-te contigo. A partir de agora, vais começar a conhecer-te. Então, claramente, eu era alguém que tinha muita curiosidade de viver mais, de viver novas experiências, porque enquanto estive no meu relacionamento acabei por não viver. Claro que eu já tenho esta essência mais livre, não é? Eu mesmo no meu relacionamento eu fui viver para Madrid, eu tinha a minha liberdade, eu saía à noite com as minhas amigas, não é? Eu fazia muito aquilo que eu queria, no entanto havia sempre um condicionalismo que eu me coloquei. Fui eu que quis estar nessa posição, porque esta minha dependência emocional fazia com que eu quisesse estar a ser muito protegida, como se não fosse seguro eu poder ter voz, eu poder dizer aquilo que eu queria, o que eu pensava, que na verdade eu nem sabia o que é que eu pensava propriamente, porque eu estava a caber numa caixa da sociedade, mas eu sinto que este processo é muito comum a todos nós, não é? E quando nós começamos neste processo de despertar, é, é que esse questionamento aparece. Então eu olho para essa fase da minha vida com muito amor. Eu sei que tudo aconteceu como era para acontecer, e aquela centelha em mim, aquela faísca, já estava ali, eu já estava a receber informação de que eu queria mais, mas eu queria mais no sentido de eu queria conectar-me comigo. É só sobre isto, não é mais material, mais de pessoas, não, eu queria olhar para dentro, só que eu só conseguia olhar para fora. Então, nesse meu primeiro estado de perdida, mais consciente, digamos assim, aí há um convite. E aqui entender que o que eu vos quero passar nesse podcast não é tanto a minha vida, mas eu sei que é mais fácil de entender com exemplos, mas é. Quando nós estamos num estado de perdida, de confusão, existe um convite do universo para algo ser visto. E nessa altura, para mim, era mesmo de bora iniciar a etapa 1 da descoberta de quem és, bora experienciar a vida como tu sentes que queres fazer. Então foi isso que eu fiz, ainda a resmungar, ainda a reclamar, numa tristeza profunda, e depois parece que eu só ia encontrando mais problemas, porque eu só atraía mais pessoas para me dar mais questões emocionais, não é? Porque se eu estou a desenvolver esta minha dependência emocional, eu vou atrair mais pessoas que me façam mostrar isso, que me espelhem este meu padrão. Mas foi muito interessante. Eu senti-me, quando eu vivi esta fase em Lisboa, não é? Estes quase 2 anos que eu vivi em Lisboa, os meus primeiros 2 anos de solteira, eu sentia-me ainda assim livre. Eu sentia que eu podia viver a vida que eu queria. No entanto, a minha mente continuava a boicotar-me, a minha mente continuava a limitar-me, eu continuava sem visão, sem conseguir expandir. E na altura também não havia assim tantas pessoas a despertar espiritualmente conhecidas, ou seja, que o alcance fosse possível para mim. Já o Instagram já funcionava, eu já estava a ter contacto com alguns terapeutas pelo Instagram, mas não era ainda o boom. Neste momento fala-se muito mais. Claro que as pessoas já estavam nos seus despertares espirituais, só que não era tão partilhado, digamos assim. Então era tudo muito novo para mim. E é muito engraçado que eu sentia que algo não estava certo.
Por mais que eu mudasse de trabalho, eu sentia que a minha vida não fluía. Eu dizia muito isto, a minha vida não flui. E eu depois voltei para o Porto, fui delegada, depois fui gestor de produto e eu continuava a sentir-me vazio, eu continuava a sentir-me perdida. Por mais que eu fizesse, eu não conseguia encontrar-me. E aí tudo muda. Claro que quando eu me despeço, eu tenho tempo para mim, não é? Quando eu me despeço, eu fui para a Amazónia, depois fui para Florianópolis, depois ainda fui para Berlim, 15 dias, tudo nesse ano. E claro que eu decidi entrar neste processo de conectar-me ainda mais comigo. Eu entendi que fazia sentido eu continuar a conhecer-me. Porquê? Porque quando eu me despeço, aí é o segundo nível. Ok, e agora? Continuo perdido, universo. Eu não sei o que eu quero fazer. E é engraçado que eu não sou essa pessoa com essa visão, com essa maturidade que muitas pessoas têm quando se despedem e sabem exatamente aquilo que querem. Eu não sabia. Eu só sabia que eu me queria despedir. Eu só sabia que existia algo mais para mim, só que eu não sabia o quê. Então, como vocês devem calcular, o ano 2022 foi bem desafiador para mim, porque eu continuava perdida. Claro que é um nível perdido diferente de quando eu termino o meu relacionamento, não é? Neste momento, em 2022, eu já sabia, eu já gostava de estar mais tempo comigo, eu já sabia que eu era capaz, mas ainda assim eu já tinha subido para outro nível quântico, digamos assim, mas ainda continuava a reclamar, ainda dizia, ai meu Deus, porquê isto? Porquê que a minha vida não há? Porquê que a minha vida não flui? E depois eu comecei com crenças de o meu negócio, eu só posso criar um negócio quando tiver namorado, porque é mais fácil, porque vou ter apoio, porque, não é? E então eu contava muitas histórias em mim mesma, que é o que acontece a muitas pessoas quando estão perdidas. Nós continuamos a alimentar essa energia mais baixa, ou essa energia que nos impede de evoluir, porque nós não queremos assumir esse poder de evoluir, assumir essa responsabilidade. Porque quando nós estamos num processo de estar perdido e de estar confuso, é o maior convite para a nossa evolução. E nós muitas vezes não queremos ver isso. Às vezes é só uma vírgula e tudo vai mudar, mas nós continuamos a protelar, nós continuamos a reclamar e a validar este estado de estar perdida, que eu acho engraçado. E o que é que muda na minha vida? Eu, no ano passado, em março, fevereiro, março, exatamente há um ano, eu dei o basta. Eu disse, acabou. Acabou. Eu agora vou pegar no meu negócio e eu vou me encontrar, eu vou me conectar mais comigo e eu vou criar um negócio de alma e ponto final. E por isso é que fui para o curso da Inês Nunes Pimentel, porque eu precisava de entender formas de pensamento e queria entrar assim numa egrégora mais feminina, porque o meu negócio continua a ser mais de alma, apesar de eu ter uma energia masculina, a canalização é toda feminina e é bem divino e é isso que eu me orgulho de todo este trabalho até aqui. E quando nós cansamos de estar perdidos, a solução aparece, porque nós tomamos essa decisão. Ok, só que o que é que acontece? O que é que eu fui percebendo? Este estado de estar perdido, confuso, nestes emaranhados mentais, é o maior convite para nós acreditarmos em nós, para nós nos conectarmos com a nossa alma, para nós percebermos quais são os próximos passos a dar de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos sonhos. E nós esquecemos muito disso. Por isso é que eu digo que na minha primeira fase de estar perdida, eu continuava no externo. E eu continuava à procura de soluções no externo. Era o fazer. E depois eu entrei numa fase que era só festas, eu estava completamente distraída de quem eu era, eu só queria estar ocupada para não pensar. E nesta fase do segundo estado de perdida, que foi quando eu me despedi, digamos assim, eu já estava noutro lugar. Eu aí já entendia que eu queria viver mais para mim, que eu sabia que as respostas eram internas e por isso é que eu escrevo muito e por isso é que eu medito e por isso é que eu estou muito neste relacionamento comigo, não é? E comecei a fazer as viagens sozinha, porque para mim tudo isto foi importante para melhorar o relacionamento comigo.
Como é que eu quero estar num namoro se eu não consigo namorar comigo, digamos assim, mas sobre esta comunicação também. Então, tudo o que eu vivi estes 18 anos foi relacionamento comigo. Claro que implica mãe e pai e todas as outras coisas que estão envolvidas nestes processos de despertar espiritual, né? A responsabilidade, a sair da vítima, o merecimento, a abundância, a prosperidade, a criança interior, tudo isto. Mas acima de tudo era melhorar este relacionamento comigo, esta conexão a mim. E hoje eu vejo isso, que quando a pessoa me diz eu estou perdida, eu não sei o rumo, eu olho mesmo com amor para a situação, porque eu digo, universo, o que é que tu acredites? Universo, o que é que tu recuperes esse teu poder? O universo, o que é que tu vais para a tua essência? Porque quando nós estamos no nosso caminho, tudo é leve e tudo flui. E mesmo eu agora, que não estou a encontrar a casa, e podia estar a querer ir para uma fase mais perdida e tudo mais, eu podia querer estar a contar essa história a mim. Meu Deus, eu olho e eu estava a conduzir e a pensar nisso. Isto é um reset. É só um redefinir a rota. É só aqui alguns comportamentos que eu vou mudar na minha vida. Então o universo só deu aqui uma pausa. Vai mudar alguns comportamentos em ti e tudo vai abrir. Aquilo que tu desejas vai abrir para ti. Claro que eu agora já olho com outros olhos, digamos assim, mas é muito claro perceber isso. Às vezes podemos não saber o que é para mudar, ou os trabalhos que são para ser feitos, mas eu no meu caso eu consigo entender que foi mesmo esse. E este é um convite para tu redefinires a rota. E então eu digo, ok, então vamos divertir no processo. Mesmo que a minha mente e o meu ego não estejam a achar piada, porque eu não estou a viver a vida que a minha mente ou o meu ego desejam, vamos divertir. Porque é aqui que eu vou resgatar ainda mais o meu poder. É aqui que eu vou conhecer-me melhor. É aqui que eu vou encontrar novos dons e novos talentos. Sabem porquê? Esta fase do estar perdido ou nem sempre estarmos a viver a vida que desejamos de mente, não é? Propriamente, é muito interessante para a criatividade. Porque nós depois sabemos, não é? Quem já está no despertar espiritual já sabe que existe sempre mais uma opção. Porque o universo é de infinitas possibilidades. Então, se existe sempre mais uma opção, qual é que é a nossa opção, sabem? Eu pensei, qual é que é a próxima opção, então, universo? E aí permite-me entrar neste jogo da criatividade. Ok, bora lá. Imaginem, eu sei que neste momento é para dar mais um salto, eu já estou a entender os saltos que são para ser dados, respiro fundo e vou. Não é a primeira vez que eu tenho que tomar estas decisões e isto vai ser a minha vida. Sempre que eu quiser, sempre que chegar à altura de dar mais um salto quântico, mais um processo evolutivo, a coragem tem que estar lá. Porque é tudo novo, há medos também envolvidos, por mais que nós digamos, o medo não interfere, sim, também interfere, nós somos todos humanos e a mente quer sempre proteger-nos. E é preciso ter esta coragem de dizer, ok, eu vou arriscar mais uma vez. E aqui abrir um parênteses que é, se vocês querem dar esta flexibilidade à mente, eu digo sempre isto, vão fazer novas experiências, vão fazer um curso de pintura, vão jogar um jogo novo, vão para o paddle, vão fazer a escalada, vão para o surf, vão fazer um curso de cerâmica, vão para as danças. Permitam-se viver estas novas experiências, porque para mim a evolução do dia a dia é de facto na prática, a espiritualidade para mim é na prática. Então, se eu quero começar a dar outros passos rumo ao desconhecido, então vamos mostrar vamos mostrar à mente que é seguro caminhar nos desconhecidos, no meio desconhecido. Então, esse meio desconhecido, muitas vezes, também são essas novas experiências, são essas novas atividades que nós trazemos para o nosso dia-a-dia. E quanto mais nós fazemos isto, quanto mais nós vivemos estas experiências, mais flexibilidade a mente tem e mais ela nos permite, de uma forma leve, tranquila e harmoniosa, dar mais passos
rumo a este desconhecido. Porque este nosso desconhecido faz parte da evolução. Porque nós vimos quase todos de uma sociedade que nos colocou numa caixinha, desde quando a nossa infância, a nossa adolescência, depois todas as regras que a sociedade tem, tens que ir para a faculdade, tens que casar, tens de ter filhos, tens de ter a casa, tens de ter o carro, tens que ter o animal de estimação. E nós às tantas dizemos, ok, e mais? Né? E de alma? Como é que eu vou evoluir? Alguém fala disto? Como é que eu vou expandir? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou viver uma vida feliz? Porque efetivamente eu mereço viver uma vida feliz. Eu mereço viver este romance comigo. Eu mereço viver uma vida harmoniosa. Isto é muito importante. Eu costumo dizer que o maior luxo que eu tenho na minha vida é a minha estabilidade emocional, que de vez em quando também sai ali dos eixos. Mas, de uma forma geral, eu vivo a minha vida tranquila, porque eu confio. E quando nós estamos neste estado de perdidos, confusos, para mim existe sim, como eu já falei, este convite ao acreditar. Acredita em ti, acredita na tua essência, acredita na tua verdade, acredita nos teus dons, porque se tu neste momento estás perdido, quer dizer que estás pronto. Estás pronto para o próximo nível, a nave vai arrancar, só entra e voa. Por outro lado, o que eu sinto também, outro convite, é este convite de confiar. Quem já está no despertar espiritual foi um chamado de alma, não é? Foi um chamado de alma para, olha, está na hora de tu te questionares, está na hora de tu te conectares com a tua alma, de tu começares a viver a tua vida de acordo com os teus desejos, de acordo com aquilo que tu amas, de acordo com aquilo que te faz feliz e inspirar os outros. Porque este processo de despertar espiritual não acontece para todos ao mesmo tempo. Isto é um processo que é gradual, porque cada despertar dói. E é o que eu costumo dizer, já viram se toda a gente despertasse ao mesmo tempo, se toda a gente começasse a questionar tanta coisa, o mundo colapsava. Então eu acredito que tudo é perfeito no nosso mundo, a natureza, tudo. Então existe degraus, uns vão despertando para depois ajudar quem já está a despertar, quem está a começar a despertar, e assim sucessivamente, como se fosse um jogo dominó. Então, para quem está neste despertar espiritual, nestes inícios de mudança de vida, que às vezes não tem que ser de profissão, às vezes não tem que ser de relacionamentos, não é necessário mudar o externo. Se assim vocês sentirem que o vosso externo está ótimo, é possível sim apenas olhar para dentro, olhar para o ser, olhar para a alma, olhar para o amor que está aí dentro, resgatar ainda mais isso. Só. E então, quando nós estamos neste processo de despertar, existe outra palavra, que é confiar. Confiar no processo, confiar que tudo está a acontecer por um motivo, tudo está a acontecer por um bem maior. E quando nós entendemos isto, ok, eu hoje posso estar perdida, eu hoje posso estar confuso, mas eu confio que tudo está a acontecer por um motivo. E eu hoje posso não estar a ver, mas eu vou perceber mais à frente. E deixem-me dar-vos este conselho, se vocês me permitem. Eu sei que estar confuso dói muito. Eu vivi mesmo muitos anos e ainda agora, meia volta, vou para esse lugar. Eu não vou dizer que não. Só que eu aprendi a divertir-me no processo. E era isto que eu vos quero dizer para finalizar este podcast. Divirtam-se no processo. Porque nós viemos aqui todos para evoluir e este processo pode ser bem mais amoroso. Então, mesmo que vocês estejam perdidos, pensem como é que eu me posso divertir nesta grande evolução. Obrigada a todos. Se gostaram deste podcast, enviem-me o vosso feedback e se não me seguem no Instagram, o meu Instagram é Elisa Soares Mentora. Fico muito, muito feliz por vos ter lá. E qualquer coisa, enviem-me mensagem que eu, sempre que possível, eu consigo vos responder. Obrigada a todos.